JB. Vou adorar ao Senhor. A rádio com o seu ritmo. Oh, yeah. A rádio que está à frente do seu tempo. Tá todo mundo ligado. Vem comigo que eu vou te mostrar. Todo dia é de adorar. Vem comigo que eu vou te mostrar. Alô, meus amigos, graça e paz da parte de nosso Jesus Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia, você de perto, você de longe, você de toda parte do Brasil, bom dia. Bom dia. Estamos hoje aqui para mais uma festa de aniversário, festa de alegria, aqui na rádio também, a Rádio Sucesso, todo dia com você. É muito bom estar na sua companhia, fazendo a diferença. Por mais um ano consecutivo, a gente comemora mais um aniversário do nosso amigo pastor Valdemir, morador de Venda Nova. Ei, eu sempre falando que ele é de Dom Bosco, que ele é Venda Nova, meu querido. Eita glória, vamos aí estar mais uma vez comemorando esse aniversário abençoado deste grande homem de Deus, este homem que sempre está aí ativo e fazendo a diferença aqui na Rádio também, deixando aí sua participação aí. É um homem que sempre deixou sua participação aqui na Rádio também. É muita alegria nesse dia a gente poder comemorar mais esse aniversário dele. Parece que pelo segundo ano consecutivo a gente comemora esse aniversário na Rádio também. Tem gente que é a primeira vez que a gente está comemorando aniversário aqui na Rádio também. E ele, acredito que deve ser a segunda vez que a gente está comemorando com muita alegria o aniversário do nosso pastor Valdemir. Eita glória! Vamos juntos, meus queridos! Então, desde já eu quero agradecer a Deus pela vida dele, dizer para ele que não importa as lutas, saiba que em todas elas você, meu querido, é mais do que vencedor. Que Deus continue te dando muita força, muita sabedoria, muita alegria para continuar caminhando nesse ministério tão abençoado que é pregar a palavra de Deus e orar pelos enfermos, orar pelas pessoas. E eu tenho observado isso, que o irmão é uma pessoa que gosta muito e que gosta muito de orar, e todos nós temos esse dever de estarmos sempre orando, e é sempre bom a gente estar sempre falando com o Pai. Então, meu querido pastor, que Deus continue te dando muita força, muita saúde, muita alegria, e que sempre continue aí sendo essa pessoa maravilhosa, atenciosa e guerreira na fé. Deus abençoe. É só alegria aqui na Rádio também, todo dia com você. Grandioso Deus, eterno Pai, neste momento tão maravilhoso, tão excepcional. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem sempre, meu Deus, estado conosco, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, sabemos que estamos vivendo dias difíceis, onde não podemos estar juntos com os irmãos, estar, Deus querido, fazendo o que nós fazíamos, meu Deus, quando não existia a pandemia. Mas agora estamos aqui na nossa casa,
com muita, meu Deus, fé no Senhor, sabendo que o Senhor pode nos abençoar, nos ajudar. Nesta hora, meu Deus, o nosso pastor está aniversariando, porque o Senhor concedeu a ele mais um ano de vida e que o Senhor é muito bom, meu Deus, nas nossas vidas. Continue abençoando a vida dele, fortalecendo, alegrando a cada dia. Este homem que sempre tem, meu Deus, prestado um bom serviço, meu Deus, para ti e também para nós, ó Pai. Abençoe ele cada dia mais, fortalecendo a ele, a sua família, o seu ministério, dando muita saúde e paz a cada dia. É o que nós pedimos para ti, ó Pai. Fortaleça, alegra e venha, meu Deus, repreender todo o mal contra a vida dele, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Senhor Deus da glória. Rádio É isso com aí, meus seu amigos e ritmo. irmãos queridos da rádio, também você está ligado na melhor, Rádio que está à a frente do melhor seu rádio tempo. da sua vida. A E aqui você vai Glória a conhecer, Deus, louvado né, seja se Deus. você não Glória. lembra, aqui Paz do esse Senhor é o Jesus nosso Cristo a todos amigo os ouvintes da pastor Rádio Valdemir, JB, que Deus que abençoe sempre a cada esteve um, conosco aí a essa rádio nesse abençoada, programa nessa abençoado, programação onde ele abençoada, participou. que o Senhor possa adentrar seu lar, sua família, onde estiver alcançando a nossa voz, que o Senhor possa alcançar também aos corações, entrando com libertação, com cura, com salvação, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos. Irmãos, Jesus, por misericórdia, disse aos discípulos, quando entrades em uma casa, satai a paz do Senhor. Se essa casa estiver paz, a paz vai repousar sobre eles. Porém, se não tiver paz, a paz retornará para vós. Isso quer dizer que não perdemos nada. Simplesmente temos que abençoar e fica ao seu critério de receber a bênção do Senhor no seu lar. E curioso que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a Bíblia fala a respeito sobre o dom da fé. O dom da fé, ele significa que você precisa ter fé. Tanto o profeta precisa ter fé para crer que está abençoando vidas, como também os ouvintes precisam estar crendo que irão receber vitória. Então recebe. Aqui na Rádio JB, você pede e a gente toca. A rádio que todo mundo ouve. Cada um na sua, todos na rádio do ano. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar.
renascer pra sempre. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, me faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Segunda Samuel capítulo 5. 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 Segunda Samuel capítulo 5.
2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. Davi é constituído rei sobre todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e ao rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os coxos, os cegos e os coxos. Querem dizer: Não entrarás, Davi, aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus, que chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrarás nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele.
E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo, os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, Eibá e Elisua e Nefeg e Jafia, e Elisama e Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, rei de Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer.